Cara, o Cuiabano, eu ia falar agora ex-jogador do Botafogo, um ex-jogador, porque agora ele já é de novo jogador do Botafogo, voltou. Foi negociado 4 dias atrás com o Nottingham Forest, ele tinha se despedido da torcida do Botafogo, tinha feito uma despedida, inclusive, em redes sociais, mas já voltou, né? Desse jeito que aconteceu, já aconteceu no futebol, mas não é muito comum, não, é muito incomum, para dizer a verdade. Vendido há 4 dias a Nottingham Forest, Cuiabano retorna por empréstimo ao Botafogo. O lateral esquerdo foi vendido na última sexta-feira, portanto, 5 dias atrás, mas já está de volta ao clube carioca. Ele, inclusive, posou com a camisa do Nottingham Forest, e isso aí não é ali no estádio do Bangu, não, embora seja vermelho e branco. Isso é lá no estádio do Nottingham Forest, lá na Inglaterra, onde ele chegou a ser apresentado, posou com a camisa, foi postado em redes sociais, foi anunciado oficialmente pelo clube, mas já voltou, gente, já voltou. Ele se despediu há 2 dias rumo ao Nottingham Forest, também conhecido como anteontem, segunda-feira. Já está de volta. Os ingleses aceitaram uma proposta de empréstimo. Surpreendente, né? Eles tinham acabado de contratar, mas já aceitaram a proposta de empréstimo do time que vendeu para eles. Aí o lateral seguirá no Alvinegro por mais um tempo. Qual tempo? Ninguém sabe. O Botafogo vinha tentando empréstimo nos últimos dias e as negociações foram concretizadas nesta terça-feira, né, ontem, no último dia da janela. A decisão passou muito pela vontade do jogador de seguir no clube. É informação do GE, tá? No podcast do GE Botafogo da última segunda-feira, o ex-lateral Rafael revelou que o jogador não queria deixar o clube. Então ele está de volta. Chegou a ser dito que na mensagem, né, do Cuiabano, quando ele se despediu da torcida do Botafogo, chegou a dizer que não era um adeus, mas um até logo. Foi rápido. A questão é que esse até logo geralmente é daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, né? O cara voltou, 2 dias depois está de volta. Olha, tá cheio de interpretação por aí. Ah, mas o Textor, chama o Mister, né? O Mister Textor. Ah, ele negociou, aí era não sei o que. Cara, para falar esse tipo de coisa, a gente tem que saber exatamente o que aconteceu. Não dá pra gente ficar especulando. Mas que é esquisito pra caramba, Porque tem muita gente nas redes também exemplificando. Não, mas tem jogador que às vezes é comprado por um clube e ele continua no clube anterior emprestado. Bom, isso acontece bastante. Estevão, mas dessa forma, geralmente é o seguinte, né? Ó, já foi comprado e o cara vai seguir no clube por mais 6 meses, só vai sair no meio do ano. E etc. Mas desse jeito, o cara aí se despedir, largar tudo, ser anunciado lá, posar com a camisa e voltar do outro lado do mundo 2 dias depois, é muito raro. E pra mim, dá pra dizer que é, no mínimo, pra não chamar de esquisito, que muita gente leva pro lado pejorativo, é bastante inusitado, né, Garoni? Acho que esse é o principal termo, no mínimo inusitado. E acho que a grande questão não é nem o fato de um clube contratar e reemprestar. Aconteceu com o Andrei Santos, por exemplo, quando o Vasco vendeu para o Chelsea, menino muito novo, 18 anos de idade, e reemprestou ele ao Vasco, porque tinha que realocar ele em algum lugar. Cuiabano não é tão jovem assim, é um cara que já chega mais pronto, mais experimentado em grande competição, em um grande clube, campeão de Libertadores. Então é uma situação diferente. Mas o que mais me chama a atenção, Ilan, é essa ligação do Textor com o Marinakis. Porque já são mais de 800 milhões de negociações envolvendo os dois. E claramente não é só uma negociação em relação a efeito esportivo. Não é só alguém comprando um jogador para reforçar o seu clube. E quando faz essa compra do Cuiabano, o Nottingham Forest, que pertence ao Marinakis, faz essa compra do Cuiabano e reempresta ele ao Botafogo, para mim fica muito claro que não é uma questão só esportiva. Eles estão ali, de uma certa maneira, envolvendo valor. A gente precisa lembrar que esses jogadores têm um preço, são ativos do Textor, por exemplo, são ativos do Botafogo, que pertence ao Textor, e que está indo para um outro, está indo para o Marinakis, que é com quem o Textor tem uma relação financeira, inclusive, né? Os dois ali têm essa troca ali entre os dois, e ele pega um ativo de um clube e leva para o ativo que não é. Como ele não tem mais os outros clubes da Eagle, ele passa a fazer essa ponte direto com os clubes do Marinakis. É ilegal? Não posso dizer que é ilegal, até onde a gente sabe é tudo legal, está tudo dentro da norma, mas, como você falou, Ilan, para mim é no mínimo inusitado. Agora, até que ponto isso é bom para o Botafogo, que eu acho que é o grande ponto. Né? Não pode se tornar algo onde o Textor vai começar a tirar muitos ativos ali do Botafogo até que tudo seja resolvido, por exemplo, em relação à situação dele dentro do próprio clube. Né? Então, a grande preocupação talvez seja essa, né? Quantos jogadores do Botafogo vão sair? Agora a janela fechou, mas tem outras janelas, algumas abertas, né, sem ser da Inglaterra, mas as principais já fecharam.
mas quanto desses ativos que o Textor vai tirar do clube e como isso está sendo feito, porque já tem denúncias, inclusive, na França, em relação a negociações, que o valor não entrou, não era bem aquele. Então, acho que essa é a grande preocupação. O Cuiabano ir para um clube e voltar por empréstimo é inusitado, né? Normalmente o jogador, quando ele é negociado em definitivo e permanece no clube, ele nem vai. Pode até bater umas fotos, às vezes até a equipe de comunicação vem aqui no Brasil, bate foto do cara, faz o anúncio, tudo bonitinho, o cara continua jogando. No mesmo dia ele está treinando no clube dele. Do Cuiabano foi realmente diferente da maioria dessas situações e foi muito rápido, né? Não é que o jogador foi, aí ficou lá 1 mês, 2 meses. Não se adaptou. Não se adaptou e voltou. Não, ele foi negociado e já voltou. Eu acho que a grande questão não é entre Cuiabano, Botafogo e Nottingham Forest. Para mim, a grande questão é o que está acontecendo mais precisamente nessa relação Textor-Marinax e o quanto que isso pode beneficiar ou prejudicar o Botafogo. Acho que essa é a grande preocupação em relação a tudo isso. E aí, Bruna? Acho que vocês dois resumiram bem, né? A palavra inusitada, eu acho que é a palavra correta para esse caso. É, no mínimo, curioso, né? No mínimo, curioso o que acontece em relação a essa negociação, porque já tem 4 jogadores negociados com o Nottingham Forest nessa janela do Botafogo, né? Muito dinheiro envolvido, como o Garoni citou. Parece que o Nottingham Forest está virando uma espécie de Lyon, né? Pro Textor, o que o Textor estava fazendo antes em relação ao Lyon, ali até na história do Jefinho, alguns outros jogadores. E geralmente que a gente vê, até o exemplo do Andrei Santos, o exemplo também do Estevão, que permaneceu no Brasil também no Palmeiras, o próprio Vinícius Júnior, quando foi vendido também para o Real Madrid, são jogadores que têm menos de 18 anos, né? Jogadores que são menores de idade, ou então, num caso ali extremo de alguém que não tem muita experiência. O Cuiabano, obviamente, é um jogador novo, tem 22 anos, mas já é mais experimentado, né? E ele realmente se despediu do clube. Ele falou um até logo que não era um até logo de daqui a 4 dias, né? 2 dias, 4 dias. Era um até logo realmente quando você fala que quer voltar para o clube. Então, tudo é muito estranho. Levanta-se essas suspeitas mesmo em relação ao o que está acontecendo, o que o Textor está fazendo realmente, isso vai ser bom para o Botafogo, vai gerar algum problema no futuro, até porque já teve também todas aquelas polêmicas recentes, né, que saiu do Textor e tudo mais. Então, acho que a questão maior é tudo que envolve essa negociação do Cuiabano e essa volta. Porque para o Botafogo é bom, né? O jogador foi vendido, volta. Para o campo tá ótimo, exatamente. Né? Para o campo do Botafogo, acho que não tem o que discutir, que é algo positivo. Você negocia, torcedores... bota dinheiro no bolso e ainda continua com o jogador. Exatamente. Pro campo, mas tem que ver a médio e longo prazo, né? Acho que a grande questão é quando a gente for entrar, quanto que foi realmente negociado, quanto que entrou, como é que vai ser essas negociações, não só a do Cuiabano, mas essas 4 negociações, o que está realmente envolvendo essa ligação do Textor com o Marinax. Né? Porque tudo no futebol, né, às vezes no presente está ótimo, mas aí se você não pensa muito no futuro, a gente já viu vários clubes brasileiros se enrolarem muito por causa disso, e tudo bem que o Textor salvou o Botafogo em determinado momento, teve o título de Libertadores, o título de Brasileiro, mudou o clube de patamar em relação ao Brasil, mas também não dá para sempre viver de passado falando, obrigada Textor, ajudou o time e tal, e agora tudo que faz está certo, né? Tem que ver tudo aí, o que está acontecendo nesses bastidores, e também algumas outras decisões do Textor, que eu, pelo menos, acho que ele está errando em relação a técnico e tudo mais, em questão de decisão de futebol mesmo. Então, acho que tudo tá meio nas entrelinhas ali, né? Não podemos acusar nada, como o Willan falou, não temos prova de nada, mas no mínimo é inusitado. Ô, Raíza agora está com a gente aqui. Tudo bem, Raíza? Boa tarde para você, de volta de Teresópolis. Raíza, e você que é a mais antiga entre nós todos aqui, você já tinha visto uma situação dessa, Raíza? Fala, Elan, Garoni, Bruninha, galera toda do chat aí com a gente. Nunca vi. Meu amigo Fabiano Bandeira, não sei se ele está assistindo a gente, vai ficar um pouco chateado, mas Fabiano, peraí, nessa não dá para passar pano, Fabiano, que loucura. A gente já viu, obviamente, negociações onde os clubes compram um jogador e deixam eles por empréstimo um determinado período, 1 ano, alguns 6 meses, 1 ano, né, no clube onde compraram, mas desse jeito, o jogador ele é negociado, assina o contrato, viaja, né, faz os exames médicos lá, é apresentado, tem foto do Cuiabano lá com o John Textor, né? E aí tem que pegar, fez vídeo de despedida,
Ele publicou um vídeo de despedida, um texto de despedida para a torcida do Botafogo, para o Botafogo, e agora tem que retornar ao Brasil porque ele foi emprestado para o Botafogo. Aliás, né, ele desembarca no Rio de Janeiro já nesta quinta-feira pela manhã, já deve estar embarcando lá na Inglaterra rumo ao Brasil. No mínimo, inusitado, diferente, e essa relação do grego com o Textor tá um pouquinho esquisita, né? Os jogadores sendo negociados, os valores envolvidos, a forma como isso vem acontecendo, enfim, eu entendo o torcedor botafoguense, né, que tenta ali encontrar um lado positivo, ver o copo meio cheio, mas essa situação é inusitada e um pouco estranha também. Não dá pra gente ficar aqui fazendo juízo de valor, nem nada, mas no mínimo é para ligar um alerta, sim, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Realmente, Lan nunca tinha visto essa situação, viu?